Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos. Voltando ao cenário novo? Não, estou gravando diretamente do meu trabalho, por isso que eu estou bem alinhado para falarmos sobre a nossa tour mundial, sobre filmes de terror, horror, suspense, medonhos, filmes lançamentos, filmes não tão conhecidos. Estávamos na Oceania, cara, sim, desbravamos lá a Austrália e depois chegamos até a Nova Zelândia com o nosso queridíssimo Peter Jackson e seu Fome Animal. Sim, filme de zumbi, muito sangue, muita tripa, é muita loucura. Fica a dica aí, o filme está disponível completinho aqui no YouTube, então quem ainda não conferiu, confere nossos vídeos também para saber o porquê vale a pena assistir essa obra dantesca nos presenteada pelo Peter Jackson no começo da década de 90. Saímos da Oceania, eu ia falar sobre um filme de Fiji, cara, só que tem dois problemas. O cenário de terror em Fiji é muito pequeno, pelo menos eu conheço pouca coisa. E dois, o filme que eu indicar não está mais disponível nas locadoras alternativas, então teria um problema aí da galera conseguir conferir o filme que eu tinha escolhido. Resolvi pegar um avião e embarcar de volta para nosso Brasil brasileiro e vamos falar sobre o cenário atual. Sim, seria muito fácil pegar aqui e falar só sobre o Zé do Caixão, nosso Alconcur, nosso rei do horror aqui no Brasil. E na América e no mundo, sim, o cara é reconhecidíssimo lá fora, velho. Ele é muito respeitado, conhecido lá fora como Coffin Joe. Ele influenciou obras aí de diversos outros diretores, e não só dentro da cultura do cinema de terror, mas sim também da música e da arte, cara. O cara tinha quadrinhos lá fora e também influenciou bandas aí como o nosso queridíssimo White Zombie e posteriormente a carreira solo do Rob Zombie, que era o vocalista, e também bandas que fizeram álbuns exclusivamente pensando na carreira, nos filmes e nas maldições que o nosso queridíssimo Zé do Caixão mandava aí pra galera que não curtia os seus filmes. Uma das bandas que eu gosto muito, inclusive, é o primeiro álbum do Necrofagia. Vou deixar o link aí embaixo para quem quiser conhecer a obra dos caras. A ideia aqui, gurizada, é explorar um pouco desse nosso cinema contemporâneo de terror produzido aqui no Brasil. Se tu não gosta, velho, respeito a tua opinião. Se tu acha uma bosta, se tudo é lixo, nada aqui no Brasil é feito, presta, coisa e tal, cara, para o vídeo, sai. Não precisa ficar e ser torturado. Eu acho incrível isso, como as pessoas elas precisam falar que o cinema nacional não presta, isso, aquilo, outro, tal. Cara, se tu não gosta, só não assiste. Beleza? Aqui fica a dica, então, vamos falar sobre o cinema contemporâneo de terror aqui, produzido no Brasil, muito bem produzido, por sinal. Dá para dizer que nos últimos 10 anos tivemos boas obras que conversam com esse cinema de terror mais contemporâneo mundial. Então, assim, não necessariamente são filmes pautados e pensando no susto, no jump scare, que foi muito popularizado ali no começo dos anos 2000 e foi ganhando força, inclusive, muito por conta também do found footage, que usa muito desse recurso à exaustão. Já falei disso aqui em outros vídeos. Nada contra quem gosta, eu acho que é um recurso que ele é válido quando muito bem aplicado. O cinema tailandês de terror tem esse recurso muito bem estruturado e sabe utilizar muito bem, mas depois eu acho que as coisas, assim, principalmente no cinema norte-americano de terror, de found footage, ficou um pouco bobo, mas não chega a ser algo ruim. O cinema nacional contemporâneo de terror, nós temos bons exemplos de como a gente consegue colocar a crítica social, de como as pessoas lidam com os seus problemas socioeconômicos, racismo, estrutura, né, aquela estrutura misógina, sexista, e incorporar também elementos de terror sobrenatural, muitas vezes aquele sobrenatural que não necessariamente está acontecendo ali em tela, é um demônio, é um espírito, alguma coisa que vai aparecer e vai te assustar, mas que está ali no ambiente, ele está ali na atmosfera, né? Ele está gerando uma atmosfera de incômodo. E esse incômodo ele é muito bem trabalhado nesse cinema novo de terror brasileiro, né? Eu acho que o Brasil ele teve esse momento ali da sua década de 60/70 com o Zé do Caixão, que, cara, o cara fez milagre, afinal de contas era um cinema de nicho, ninguém apostava, inclusive era visto como contraventor, então, assim, não necessariamente ele tinha apoio. No Brasil nós temos os diversos projetos sociais que envolvem, né, a cultura, o Ancine, a pessoa pode correr atrás de uma como é que fala, meu Deus do céu, fugiu a palavra, vou lembrar agora. Ela pode ir atrás de apoio, né, pelo apoio financeiro através de programas do governo,
mas não necessariamente o cinema de terror ele acaba sendo agraciado com isso, apesar de que temos diversas obras aí que conversam com esse tipo de financiamento e conseguem uma boa grana ali para fazer a coisa acontecer. Eu acho que seria muito errado não começar a falar do cinema de terror mais contemporâneo, não falando de Isolados, velho. Ele é um filme que temos ali o Bruno Gagliasso, um ator que eu particularmente gosto muito. À época, quando a minha mãe ainda era viva, nós acompanhávamos as novelas da Globo, era aquele momento que a gente podia ficar junto, minha mãe trabalhava o dia inteiro, e as novelas em que ele atuava, ele normalmente pegava aqueles papéis mais complexos, né? Um menino que tinha esquizofrenia, era depressivo, coisa do tipo, e ele sempre me chamou muita atenção. E me chamou muita atenção Isolados exatamente pelo fato de que ele faz um filme de terror / suspense muito psicológico, envolvendo um casal que vai para um lugar mais isolado para reavivar ali o casamento, acertar as coisas entre eles, e coisas horríveis começam a acontecer. E é muito curioso como ele trabalha isso dentro do filme, e o mais legal ainda é que como ele não conseguiu, aspas, muito apoio para fazer o filme acontecer, o Bruno Gagliasso falou: tenho grana, vou fazer a coisa acontecer do meu jeito. Criou uma distribuidora, uma produtora para embasar o filme, para fazer o filme de fato acontecer. É um filme mega inacreditável, meu Deus, a tua vida vai mudar se tu assistir? Cara, é pouco provável, mas eu acho que ele é muito digno de ser assistido, porque é uma produção nacional, tem a Camila Morgado, que é uma baita atriz, ela é uma baita atriz, eu adoro ela, fica a dica aí de um outro filme com ela, que é Olga, né? Então nós temos ali um elenco muito bom, uma estrutura narrativa muito legal, uma história que acaba se desenvolvendo muito bem e que tem ali, guarda ali um plot twist. Ele começa de uma maneira que vai te dar a entender que vai ser alguma coisa muito mais pesada, talvez até mesmo muito mais gráfica, mas no fim das contas se trata de um filme que tem um ritmo um pouco mais lento, mas consegue desenvolver uma história de uma maneira muito interessante e que, como eu disse, guarda ali uma surpresa no final. É um filme que eu gosto. É um filme que eu recomendo, meu Deus, é nota 10? Não, mas é um filme legal. Vale a pena assistir, vale a pena investir teu tempo sim, porque pode ali, até mesmo, quem sabe, se tu tem algum tipo de preconceito, porque o Bruno Gagliasso, é galã, era da Globo, meu Deus, que horrível. Não, o cara, ele, pra mim, ele junto com o Cauã Raymond, são dois ótimos atores dentro dessa leva de atores galãs, bonitões, mais novos da Globo, que se destacam com esses trabalhos um pouco diferentes, um pouco ali fora da curva dentro do que seria o cinema flertando com as produções da Globo. Outra dica de cinema nacional, de terror e tudo mais, seria O Caseiro, velho. Filme que eu tive a oportunidade de conferir no cinema e gostei muito da reação do público em volta. É um filme com um diretor novo, à época em que ele foi lançado, que tem o Bruno Garcia como protagonista. Temos aqui um filme que ele já segue uma receita de terror um pouco mais tradicional. Temos um personagem principal que é um especialista naquele assunto do qual ele trata, chamado para resolver aspas, caso que está acontecendo numa casa, e o filme inteiro ele te conduz para acreditar que vai ser uma determinada coisa quando é outra que está acontecendo e é outra que vai tocar a história do filme. Aqui nós temos elementos de direção muito bem acertados. Eu gosto demais da movimentação da câmera. Sim, guardadas as devidas proporções, não me interpretem mal e não vão com sede ao pote em relação ao filme, mas eu vi ali movimentações de câmera emulando muito do que o James Wan fazia, né, no Invocação do Mal e principalmente no Invocação do Mal, o primeiro, e nos filmes do Sobrenatural que ele dirigiu. Aquela câmera que transita, está dentro de uma casa, ou quando ele abre o plano e ela não é uma câmera necessariamente com planos óbvios, né? Ele te dá uma amplitude do que está acontecendo com um ponto de vista diferente que gera uma certa inquietação. Tu não está acostumado com aquele tipo de movimentação e a história do filme ela é bem interessante. Então, assim, é um filme muito bem dirigido, gosto muito da interpretação do Bruno Garcia, gostaria de ver mais ele, inclusive, em outras obras de terror. Gosto do desfecho do filme. Talvez aqui o único ponto fraco, ou aquele ponto que gera um certo desconforto, é porque a gente depende da condução da parte da história de duas meninas. E, infelizmente, filme de terror que envolve criança, ou aquela criança está muito bem preparada, ela é fora da curva, ela consegue entregar um nível de interpretação
muito acima da média e que conversa exatamente com o que a gente precisa do que a criança entrega em tela, ou vai ficar aquela coisa um pouco diferente, um pouco estranha, um pouco incômoda, não no sentido favorável para o filme de terror. E é o que acontece aqui. Infelizmente, as crianças ali, elas estão destoando um pouco do restante do elenco, que consegue entregar o nível de tensão necessário para que o filme te gere o incômodo, não necessariamente o susto. Mais uma vez aqui, a gente não tem necessariamente o susto, mas a gente tem o desconforto do... E aí toca o alarme do carro. Ah, beleza. Deixa eu ver o que está acontecendo ali. E era o alarme do meu carro mesmo, a culpa é minha. Vamos voltar aqui. Então, assim, O Caseiro é um filme legal, é um filme que vale a pena ser assistido. Ele já conversa com o cinema um pouco mais tradicional de terror. Então, assim, para quem não conhece o cinema mais, digamos assim, old school, de filme sobrenatural, envolvendo elementos sobrenaturais, espíritos, coisas desconfortáveis, pode ser uma boa porta de entrada. Ele não é pesado, ele não é expositivo, e o final eu achei ele bem legal, bem digno, vale muito a pena, sim. Chegamos a um cinema mais recente, né? E aí é impossível não falar de As Boas Maneiras, cara. Aqui entra, de fato, aquela crítica mais social que eu havia mencionado no começo do vídeo. Ou seja, há castas, né? Há uma pessoa rica, com muitos recursos, contratando uma pessoa que está batalhando para fazer a vida dela começar a acontecer de fato. E, cara, foda-se se essa pessoa que foi contratada tem problemas. Ela tem que cumprir as coisas que essa pessoa que a contratou, que está grávida, né, contrata ela ali para ser a cuidadora da futura criança que vai nascer. E aí, esse elemento da gravidez, esse elemento do que está por vir, né, alguma coisa vai acontecer deste nascimento, dessa criancinha, que gera toda a expectativa em torno do desconforto que esse filme vai trabalhar. E, cara, que filme sensacional! É um filme muito bem dirigido, o elenco é muito bom, a condução da história vale muito a pena, e é mais um filme, e aí eu acho que isso fica de elogio para o cinema nacional como um todo, não só falando do nosso subgênero favorito, que é o terror, mas assim, filmes de drama, principalmente aqui do Brasil, que nós temos desfechos de histórias que, quando acaba o filme, eu fico assim, porra, cara, valeu, tá ligado? Tipo, Cidade de Deus, a Central do Brasil, ou o próprio Tropa de Elite, por que não? Tem aquele desfecho que tu fala assim, porra, o que eu acabei de assistir? E As Boas Maneiras é um ótimo exemplo disso. Eles conseguem conduzir a história de uma maneira muito bem estruturada, com diversas pitadas assim de coisas desconfortáveis acontecendo, e que no final tu descobre que, cara, era algo realmente muito grandioso, muito desconfortável, que estava guardado ali para acontecer, e que quando acontece, velho, faz de uma maneira muito bem estruturada, vale a pena demais. É impossível não falarmos de Morto Não Fala. Piada meio nada a ver, esquece essa porra que eu acabei de falar. Morto Não Fala, sim, filme que nós temos o grande Daniel Oliveira, já tinha entregado uma ótima interpretação de Cazuza, né? Tivemos ali alguns filmes, por um momento tivemos alguns filmes cinebiográficos de grandes artistas do Brasil, e o Daniel Oliveira teve ali a incumbência de retratar um dos grandes nomes da nossa música aí, goste ou não, Cazuza foi um nome fortíssimo, merece ser escutado, e as letras dele, infelizmente, ainda são muito recentes. Por que eu digo infelizmente? Porque ele estava retratando uma época em que as coisas não estavam boas, e se tu ouvir as letras dele hoje em dia, parece que ele compôs anteontem. Então é uma tristeza. Tal qual Renato Russo, né, o próprio Tim Maia, coisa do tipo. Então, assim, a Elis Regina também, não posso deixar de citar ela é incrível, e a cinebiografia dela também é muito rica, vale a pena tu correr atrás, caso tu ainda não conheça. Pois bem, Morto Não Fala. Cara, que ideia sensacional. Temos um plantonista, trabalha no necrotério e o cara fala com os mortos. Tipo assim, cara, é uma ideia muito simples, é uma ideia muito fácil, só que ela funciona perfeitamente bem, cara. Ela é muito legal, velho. Ela tem uma estrutura. É óbvio que a gente está falando de um filme que tem baixo orçamento, então assim, não necessariamente os efeitos especiais que acontecem para fazer os mortos falarem, né, mexer a boca ali e o resto tá tudo morto, funcionam também, podem gerar um pouco de incômodo, podem gerar aquela sensação de estranheza, mas, cara, o que importa aqui é o texto, muito bem conduzido, o elenco de apoio do Daniel Oliveira é muito bom, temos a Bia Comparato, Comparato,
Gosto muito dela, não só dela, da irmã dela também, da Bia. Quem não conhece pode assistir 3%, a série está disponível na Netflix. Uma das produções nacionais que mais estouraram lá fora, né? Produção original Netflix feita no Brasil. Muito boa, vale muito a pena. Gosto do desenvolvimento da personagem dela, como ela tem que jogar em diversas vertentes. Se tu ainda não assistiu, tem crítica, inclusive, aqui no canal, caso tu queira saber do que se trata, não vou adentrar muito mais do que isso. E, cara, a história do Morto Não Fala, ela é muito bem estruturada e, mais uma vez, a gente tem aquele final que é tipo, cara, o que eu acabei de assistir? É muito bom. Temos, novamente, críticas sociais. Ah, Marcos, mas eu não assisto filmes de terror por causa disso e tal. Cara, tudo bem. Tu pode deixar esse ponto passar porque tem as outras partes. Aqui a gente tá falando de um filme muito mais expositivo. Ele tem gore, ele é splatter, ele tem sangue. A gente tá falando de morto. Então, assim, não é aquela morte bonitinha que tá um cara morto na câmera. Não, é morte mesmo. O cara foi morto a tiro, tá explodido, tá podre, tá nojento e coisa e tal. Então tu tem essa parte mais asquerosa, mais expositiva do terror, mas tu também tem elementos muito legais de estrutura narrativa sendo conduzida, uma direção muito bem acertada, muito bem conduzida no sentido de tenho poucos recursos, como que eu vou fazer a coisa acontecer? E tem a sorte absurda de ter o Daniel Oliveira ultra dedicado ao papel. É muito possível tu não ter o mínimo de empatia pela situação bizarra que o cara vive. É fato, velho, o cara trabalha no necrotério e fala com mortos, velho, isso é muito louco e é muito bem conduzido. Então assim, gurizada, esse vai ser o primeiro de 3 vídeos. Mas Marcos, tu não escolheu um dos filmes? Não. Infelizmente estou no horário de começar a trabalhar. Então eu vou dividir esse vídeo, sim, em 3. Na próxima parte eu vou falar de mais filmes legais do cinema de terror pra gente curtir aqui o cinema de terror nacional. E aí sim, no último vídeo eu vou escolher um desses outros filmes que eu vou citar, e aí eu vou destrinchar razões para assistir, razões para não assistir em um único vídeo, para ficar uma coisa mais otimizada. E fica aí a sugestão. Marcão, fala do cinema argentino, fala do cinema uruguaio, do cinema peruano, não sei, estamos na América. Vamos escolher um outro país aqui da América para falarmos a respeito. Beleza, gurizada medonha? Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, assim, a vida de pai de primeira viagem é muito complicada. Minha filha começou a acordar agora às 5 horas da manhã. Então, assim, por isso que eu estou com essa cara acabada. E o final de semana eu tentei dormir, não consegui. Então tá muito cansativo, mas eu tô me esforçando aqui para trazer um material pelo menos de qualidade para que vocês possam curtir junto comigo e deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se tem alguma sugestão também de filme para aparecer no próximo vídeo que sai na segunda-feira. Beleza, gurizada? Muito obrigado, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!